Uma nova temporada da lição da Escola Sabatina começando e eu te convido a permanecer conosco durante essas 13 semanas que vão estar tratando do livro de Êxodo. Vai tudo bem com você? Você é bem-vindo de todas as cidades do Brasil que estão conosco aqui, do país de Moçambique, da Angola. Nós temos nossos irmãos nos acompanhando também e é uma alegria estar com você, poder adentrar na sua casa a cada semana para nós discutirmos, recapitularmos temas tão necessários para a nossa vida espiritual. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos somar na pregação do Evangelho. Nosso Jesus está ansioso para voltar. E nós precisamos continuar sendo os porta-vozes da mensagem de esperança. A lição de número 1, o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Te convido nesse momento a fazermos uma oração. Querido Pai, estamos na Tua presença com a Tua palavra aberta para continuarmos aprendendo do Senhor. Seja o nosso professor, que o Espírito Santo em nós habite e fique conosco neste entendimento em nome de Jesus. Te peço que, se você tem alguma necessidade para a gente estar orando durante esta semana, que você venha colocar aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, a cidade de onde você está falando, e nós vamos mencionar no próximo estudo o seu nome e o local de onde você comenta. Vamos para a lição? O verso para memorizar está no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 23 a 25. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. A imagem da lição, ela traz um cesto. Nós sabemos quem estava aqui simbolicamente nesse cesto, nesse desenho, né? Moisés no cesto. E uma corrente em volta se quebrando, porque nós vemos durante a lição que Moisés nasceu para libertar o povo de hebreu da escravidão do Egito. Então esse simbolismo aqui é forte, porque ele nos remete também a Jesus, que nos libertou da escravidão do pecado neste mundo que estava nos acorrentando. O livro de Êxodo não é sobre Moisés, mas principalmente sobre Deus, sobre a sua liderança na vida do profeta e na vida do seu povo, na vida do povo de Israel. A lição da semana cobre os capítulos 1 e 2 do livro de Êxodo. A lição de domingo, o povo de Deus no Egito. Como o povo de Deus foi parar no Egito? Lá em Gênesis capítulo 41, verso 54, diz que havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. As perguntas 1 e 2 estão baseadas no livro de Êxodo, capítulo 1, do versos 1 até ao 11. Que verdade crucial é apresentada nesse texto? E qual era a situação, a condição dos israelitas na época do Êxodo? Êxodo começa com a imagem das bênçãos de Deus sobre a família de Jacó. Eles eram apenas 70 pessoas quando eles seguiram José para o Egito, mas se tornaram extremamente numerosos, cumprindo então a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Que promessa Deus tinha feito a Abraão? Que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu. E então aqui há uma lição para nós, que o cumprimento das promessas de Deus e as suas bênçãos de prosperidade devem ser celebradas. Nós devemos celebrar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. O que Deus tem cumprido em nossas vidas que devemos celebrar, que nós devemos agradecer. Primeiro, meus queridos amigos e irmãos, tudo que nós somos, tudo que nós possuímos, em última instância, pertencem a Deus. O que eu sou, o que você é, o que você tem, o que eu tenho, tudo pertence a Deus, porque tudo vem de Deus. Foi Deus quem nos deu e Deus que nos dá aquilo que nós necessitamos. A promessa de Deus, a promessa que Deus fez a Abraão, era de que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Gênesis 15, 5. De um pequeno
número, eles se multiplicaram sobremaneira. E esse crescimento do povo de Deus ali no Egito, diz que eles foram para a terra de Gósen, ali no Egito, e ali eles eram pastores de rebanho, eles eram pastores, né, e cuidavam dos seus rebanhos, e a terra era boa, e eles também se multiplicaram, eles enriqueceram, e isso trouxe problema depois. Eles foram forçados a trabalhar arduamente e sob opressão. Quem é que gosta de trabalhar sob opressão? Ninguém. A situação do povo de Deus agora rapidamente se deteriorou. Eles passaram de um estado de prosperidade e liberdade no Egito para uma escravidão cruel, sob a opressão de senhores severos. Nós tiramos algumas lições para nós nos dias atuais. Há muitos filhos de Deus, escravos do pecado, dominados por desejos, impulsos que o afastam de Deus e da sua palavra, e que isso tem minado a fé de muitos nesses últimos dias. Nós aprendemos também que tem filhos de Deus escravos de pensamentos e comportamentos negativos que impedem essas pessoas de experimentarem a alegria, a paz e propósitos em sua vida. Há escravos de vícios e apego às coisas materiais, e isso aprisiona os cristãos espiritualmente, impedindo de buscar a verdadeira liberdade em Cristo. Tenhamos cuidado com o tipo de escravidão moderna que o nosso inimigo tem tentado submeter a muitos de nós. Para os hebreus, a situação parecia desesperadora, como muitas vezes também são para nós. Mas o Senhor que esteve com os hebreus ali no passado é o mesmo Deus que está conosco e também nos salvará, mesmo que pareça não haver saída. Para eles ali, parecia não haver saída. Às vezes para nós também parece não haver saída. Mas a lição vai dizer para nós que há possibilidade sim, que há saída sim. A lição de segunda-feira, contexto histórico. Por que tudo isso estava acontecendo? Isso nos faz lembrar do que Deus falou para Abraão, no capítulo de Gênesis, do capítulo 15 de Gênesis, do verso 13 a 16. Deus havia dito ali, quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, Deus havia dito para Abraão que a sua posteridade seria peregrina em terra alheia, que eles seriam reduzidos à escravidão e afligidos por 400 anos, e que na quarta geração voltariam para Canaã. Quando a família de Jacó chegou ao Egito depois de passar fome em Canaã, o faraó foi amigável com os hebreus. Deu terra para eles, deu espaço para eles. E então eles se multiplicaram, ficaram ricos, e nós sabemos o contexto. E José, então, na época, era governador da terra. Mas José morreu. E com isso, a gente sabe o que aconteceu posteriormente. A pergunta 3. Os relatos de Gênesis 37 e 39 dizem que a causa do sucesso de José no Egito, depois de um começo tão difícil, foi que o Senhor estava com ele. E Deus abençoou, guiando José para cumprir os propósitos divinos. Mas José morreu. E outros faraós, que não conheceram José, subiram ao poder. E a opressão ao povo de Deus culminou durante o reinado cruel de Tutmés I, que emitiu o decreto de morte para matar todos os bebês hebreus do sexo masculino. A filha desse faraó foi quem adotou Moisés. Nós tiramos algumas lições também desta parte da lição de segunda-feira. Que lições? Mesmo que o povo de Deus estivesse escravizado em terra estranha, Deus jamais o havia abandonado. Isso nos faz lembrar que eu e você, nós também somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros e peregrinos caminhando para a nova terra. Assim como a verdadeira pátria dos hebreus não era o Egito, era Canaã, a nossa verdadeira pátria também não é aqui. É o lar eterno. Deus tem uma pátria superior a esta para nos dar. Se você está passando por alguma situação desesperadora, por algum divórcio, por algum desemprego, se você está passando por uma enfermidade, se um filho seu está escravizado por alguma forma de vício,
Se você está nesse momento sofrendo a dor da perda de uma pessoa querida, lembre-se de que Deus está presente e você pode confiar nele. Eu e você podemos confiar em Deus, porque a esperança para quem clama, a esperança para quem confia no Senhor, a luz no final do túnel. Confie, porque Deus está no controle. Como Deus estava ali no controle da história e da vida do povo hebreu no Egito, Deus também está no controle da nossa vida, nesta terra onde nós estamos peregrinando. A lição de terça-feira, os israelitas, aqui fala sobre as parteiras hebreias. Nós vimos que os israelitas se mudaram para o Egito e após um período de prosperidade e paz foram escravizados. Vimos isso. Nós entendemos também que Deus não abandonou seu povo em meio a essas dificuldades, mesmo que pudesse parecer assim. Às vezes você acha que você está abandonado numa situação, pensando que Deus está distante, que Deus está alheio, mas Deus não é assim. Deus está presente, sim. Muitos hebreus estavam desesperados. Quantos de nós, diante de um desespero, não nos comportamos da mesma forma? Mas a palavra do Senhor nos incentiva a invocar o Senhor no dia da angústia, pois Ele nos livrará. E foi isso que aconteceu. Na pergunta 4, Êxodo, capítulo 1, dos versos 9 a 21, relata qual foi o papel fundamental dessas mulheres, das parteiras fiéis, e por que elas são lembradas na história. Olha, o rei viu que o trabalho árduo, forçado, fazia com que os hebreus continuavam se multiplicando. Então ele ordenou que as crianças do sexo masculino fossem mortas assim que nascessem. E quem fazia o parto dessas crianças eram umas parteiras ali, Sifrá e Poá. E o faraó falou para elas que elas matassem essas crianças, dessem um jeitinho para que eles não permanecessem vivos. E Satanás foi o agente nessa opressão. Satanás sabia que um libertador estava para aparecer entre os hebreus, para resgatá-los da opressão. Diferente de muitos de nós, o inimigo acompanha o desenrolar das profecias. E às vezes nós estamos assim tão cabisbaixos, cegados pelas coisas desse mundo, que nós não estamos atentos ao desenrolar das profecias à nossa volta. Satanás está muito atento. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E muitos de nós estamos embalados no sono espiritual, achando que coisas melhores virão deste mundo, pensando que o que nós estamos passando vai melhorar porque a gente merece isso. Não, irmãos, nós estamos caminhando como peregrinos nessa terra, em direção ao lar celestial, sabendo que também temos pouco tempo aqui. E que o tempo que nós temos, nós devemos empregar em estar na presença do Senhor, em estar na sua presença e levando essa salvação a outras pessoas. Satanás sabia que nasceria dali, daquele povo, um libertador. Então era fácil ele manipular os planos, mas mesmo ele sendo astuto, querendo fazer com que as crianças todas morressem para não ter um libertador para o povo de Deus, mas Deus está acima de tudo. Deus controla a história. Deus está no controle do universo. Ele sabia que já estava chegando o tempo da saída do povo do Egito para a terra prometida, conforme Deus havia falado para Abraão. As duas parteiras, Sifrá e Poá, aparecem na história como modelos de fidelidade ao Deus do céu. Essas mulheres temiam ao Deus do céu. O seu respeito pelo Deus da vida as guiou a respeitar a vida humana. Elas se recusaram a matar por acidente os bebês hebreus do sexo masculino ao nascer. Nesse contexto, elas preferiram obedecer a Deus do que aos homens. As parteiras sabiam o que deviam fazer. Elas escolheram fazer o bem. Todo ato da nossa vida afeta outras pessoas para o bem ou para o mal. Nossa influência tende a elevar ou rebaixar. O que nós temos feito com a nossa influência? Elevado as pessoas para o alto ou estamos rebaixando essas pessoas? Não lhes dando condições de terem esperança, de serem salvas. Essas duas mulheres deram a chance das crianças se salvarem.
e daquelas crianças vir o libertador. O que estamos fazendo para elevar a vida de alguém ao patamar da presença de Deus? O que estamos fazendo para salvar vidas? A lição de quarta-feira vem falar sobre o nascimento de Moisés. Êxodo 2, de 1 a 10, nos mostra o papel da providência e proteção de Deus na história do nascimento de Moisés. O nascimento de Moisés é um ponto de virada no fluxo da história de Israel. O povo de Deus estava orando por libertação da escravidão. Estavam pedindo sua ajuda naquela situação desesperadora. Isso me faz lembrar que hoje nós não precisamos orar por libertação, porque Jesus já veio nos libertar. Isso nos faz lembrar de que nossa necessidade maior hoje é do batismo do Espírito Santo. É clamarmos ao céu para enviar sobre nós a chuva temporã, para que essa chuva do Espírito una a mim e a você no propósito de levar salvação a outras pessoas. Então o povo estava orando por liberdade. Deus não age, irmãos, de modo passivo quando as forças do mal tentam destruir seu povo. Deus é salvador. Sendo assim, ele ouviu, ele enviou um libertador. Deus enviou seu servo Moisés. Amém? Deus respondeu às suas súplicas com o nascimento de Moisés. Moisés é uma resposta de oração para um tempo como aquele. E para um tempo como este, Deus quer derramar sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos fazer maravilhas para o Deus eterno. O livro Patriarcas e Profetas nos traz um comentário interessante. Diz que Arão e Joquebede, eles, os pais de Moisés, diz que eles tiveram um filho. Eles creram que o tempo da libertação de Israel estava se aproximando e que Deus levantaria um libertador para seu povo. Então eles resolveram que seu filhinho Moisés não deveria ser sacrificado, não deveria ser morto. A fé em Deus fortalecia o coração deles e eles não temeram o decreto do rei. O ponto principal da lição da semana é a frase: e Deus lembrou-se da sua aliança. Deus ouviu o gemido deles e Deus se lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. A fidelidade de Deus às promessas da aliança traz estabilidade nos relacionamentos entre ele e o seu povo. Deus cumpre sua parte apesar da nossa infidelidade. Deus não havia se esquecido do seu povo. Ele não se esquece jamais de nenhum de nós. Pode Deus se esquecer de nós? Não. Deus não se esquece. Em seu tempo, Deus age em nosso favor. Em seu tempo, Deus age em favor do seu povo. Em seu tempo, Deus interveio para trazer liberdade aos oprimidos. Ele mudou o fluxo da história porque seu tempo de intervenção havia chegado. Mesmo com todos os riscos, a mãe conseguiu esconder essa criança durante 3 meses. 3 meses, e guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela providenciou a construção de um cesto para protegê-lo. Irmãos queridos que são pais e mães, que cesto nós temos construído para a proteção dos nossos filhos? Que cesto nós temos construído pela fé para que nossos filhos sejam protegidos das garras do mal? Aí ela coloca o seu filho nas águas do Nilo. E as orações fervorosas da mãe acompanham aquele cesto. Diz que Joquebede confiou seu filho aos cuidados de Deus. E anjos invisíveis pairavam sobre seu humilde lugar de descanso. Quão importante é a oração! Foram os anjos que encaminharam a filha de Faraó até aquele cesto onde Moisés estava. Deus tinha ouvido as orações daquela mãe e sua fé havia sido recompensada. Amém? Deus também quer recompensar a minha e a sua fé. Mas oremos crendo. Deus ouviu e ela acreditava que ele havia sido preservado para alguma grande obra. Olha só o coração de Joquebede. O que podemos tirar de lição dessa parte da lição de quarta-feira? Se de alguma forma nós somos pessoas feridas, oprimidas e maltratadas, recorramos à oração.
Somos chamados a uma vida de oração perseverante. Oremos crendo que Deus vai realizar o milagre que Ele tem para a nossa vida. Oremos crendo que a vontade de Deus é que deve prevalecer e não a nossa. Oremos crendo que há tempo para tudo debaixo do sol. Que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Lembre-se, não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, mesmo quando o seu silêncio parece evidente. Aquela mãe colocou seu filho no cesto, orava ao Deus do céu e Deus estava atento às suas orações. Cremos nós também que Deus está atento às nossas orações? A lição de quinta-feira, mais uma vez, a gente vê aqui a ação do inimigo de Deus, mudança de planos. Mais uma vez, Satanás tenta frustrar o propósito divino. Em Êxodo 2, de 11 a 25, narra os fatos ocorridos que mudaram toda a direção da vida de Moisés. Que lições nós podemos tirar dessa história? Que os textos nos mostram que Moisés matou um egípcio, que estava batendo em um hebreu, e então Moisés agora foge, porque ele é descoberto, e ele foge para a terra de Midian, ao perceber que o rei queria matá-lo. Os primeiros anos da vida de Moisés foram moldados por uma educação de excelência, inicialmente por sua mãe e depois na elite acadêmica do Egito. Eu imagino Joquebede tendo a oportunidade de educar seu filho por 12 anos. Ela fez o melhor que ela pôde. Ela usou os recursos que ela tinha para inculcar na mente do seu filho que ele, por mais que ele fosse ser adotado pelos egípcios, ele era um hebreu. Ele era um homem de Deus. Ele pertencia à pátria celestial. E, embora tenha sido treinado para sentar-se no trono do Egito e se tornar um grande líder, Moisés se viu, por meio de seus erros e providências de Deus, ele se viu na casa de Jétro. Lá, a história nos conta que Moisés se casou e tornou-se um pastor de ovelhas. Já pensou? De líder de uma nação a pastor de ovelhas? Moisés não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. Sobre a vida de Moisés, podemos dizer que ele viveu 120 anos e sua vida pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos cada. Ele passou 40 anos no Egito, 40 anos na casa de Jétro em Midian e os últimos 40 anos servindo a Deus na liderança do seu povo. Não importa o período da vida que você vive hoje, há um chamado para você também servir ao Deus do céu e dele testemunhar. Nós também, dessa lição de quinta-feira, tiramos algumas lições para o nosso crescimento espiritual. Moisés achava que a sabedoria e a educação do Egito o capacitava para libertar o povo de Israel do cativeiro do seu modo. Ele confiou na sua capacidade, no seu orgulho, na sua sabedoria. A nossa confiança, meus amados, deve estar no Senhor e não naquilo que nós podemos fazer. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Devemos seguir os planos de Deus e não os métodos humanos. Nossos planos são com frequência frustrados, a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Deus levou Moisés para o deserto, a fim de ensinar a Moisés a ter fé. Deus levou Moisés ao deserto para que Moisés aprendesse sobre a mansidão, sobre a humildade, sobre a paciência, sobre a abnegação e a prontidão em servir. Para onde Deus precisa nos levar, para nós sermos, assim como Moisés, atraídos mais para Ele e moldados para a sua obra. A conclusão da lição dessa semana é que, de repente, as coisas em nossa vida podem mudar. Um dia, a minha vida mudou. Há 5 anos atrás, de repente, a minha vida mudou. Mudou com a morte do meu filho. Mas nós não podemos nos desesperar. A lição nos disse que assim como o povo clamava, assim como o povo invocava ao Senhor, ali no verso para memorizar, assim como o povo clamava, Deus se lembrou deles. A lição para nós é que nós devemos clamar, porque Deus também se lembrará
das nossas orações. E no seu devido tempo, Deus responderá conforme a sua vontade. Naquele momento em que o povo estava aflito, eles se lembraram que há um Deus no céu. Há um Deus no céu cuidando da nossa vida. E Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades que nós temos aqui na terra. Que o Senhor nos ajude a, neste trimestre, percorrermos os caminhos que Deus quer que nós percorramos e aprendamos mais deste livro do Êxodo, que tem muito a nos ensinar. Que o Senhor nos abençoe.